Ana Paula volta daqui a pouquinho com mais informações pra gente. E hoje o doutor Leandro Teles está com a gente. Seja bem-vindo. Sempre, bom? Viu? Bem você? Tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre doença de Parkinson. Vamos desmistificar essa doença. Aproveite e mande suas perguntas. A gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. A doença de Parkinson está entre os principais transtornos neurodegenerativos da atualidade. Acredita-se que cerca de 1% da população acima dos 65 anos seja portador da doença. Isso contabiliza mais de 6 milhões de pessoas pelo mundo. Geralmente, a doença se manifesta na terceira idade, sendo crônica e progressiva, caracterizada por prejudicar a coordenação motora e provocar tremores e dificuldades para se movimentar. Pode afetar um ou ambos os lados do corpo e o grau da doença varia de acordo com cada caso. Quer saber mais sobre Parkinson e seus possíveis tratamentos? Fique ligado agora, Mulheres! E olha, hoje vamos falar sobre a doença de Parkinson, que antigamente se chamava, as pessoas falavam de mal de Parkinson. E aí você já até falou sobre isso, e mal de Parkinson é extremamente inadequado. Inadequado, quase leva como mal de Alzheimer. Aumenta o estigma, não resolve nada em termos de elucidação. Hoje a gente fala de doença de Parkinson. Parkinson aqui descreveu a doença comecinho do século XIX. É uma doença super comum. Aliás, é a segunda doença mais comum neurodegenerativa. Perde só para o Alzheimer em incidência, né? Eu vejo que nosso vídeo falou um pouquinho de terceira idade, mas é uma doença que acomete pessoas de várias idades. Até mais jovens. Muito mais comum do que se imagina. Tem muitas pessoas até conhecidas, famosas, que falam que tem a patologia. Então é uma doença comum. Fundamental abrir esse espaço e falar de doença de Parkinson para a população geral. Vamos para os nossos mitos e verdades, que assim a gente já vai entendendo mais. Legal. Ó, todo paciente com Parkinson tem tremor. Primeiro mito, né? Então isso é um absurdo. Na verdade, a doença de Parkinson ela é uma síndrome. Então existem vários sintomas, né? O tremor é um dos sintomas. Agora tem pessoas com Parkinson que não tremem. Existe o Parkinson atremulante, não treme. 15 a 20% de quem tem Parkinson não treme. O Parkinson é uma doença de predomínio motor. A pessoa tem o tremor, que pode ser presente ou não, tem uma lentificação, os movimentos ficam um pouco mais lentificados, ela tem um pouco de rigidez muscular, as juntas vão ficando um pouco rígidas. Mais durinhas. Mais durinhas. Ela pode, geralmente começa de um lado do corpo, podendo acometer o outro lado, mas existem formas que começam bilaterais. Mas uma doença que começa de um lado, tem um tremor que é um tremor característico, é um tremor de repouso. Quando o braço está mais relaxado, ele tende a tremer, mas ele pode tremer também no movimento. Então, mas o típico clássico é o tremor de repouso. Parece que a pessoa está contando moedas ou enrolando pílulas. O braço ele treme nessa condição. Da parte motora pode alterar a marcha, pode deixar o rosto um pouquinho menos expressivo, a gente chama de um rosto mais congelado. Ela pode alterar outras coisas também para uma letra, a letra pode ficar pequena. Mas isso porque mexe com a musculatura? Você falou até a face? Na verdade, é a sinalização entre o cérebro e o músculo. A pessoa quer dar o comando com o cérebro, mas o organismo ele responde com lentidão. Então, automaticamente, alguns movimentos automáticos ficam um pouco inibidos. A expressão fica um pouquinho mais congelada. Às vezes a pessoa, quando vai andar, ela não balança tanto o braço, né, para andar, fica com a mão um pouquinho mais congelada, os passos um pouquinho mais curtos. E essa doença, ela tem níveis, né? É uma doença bem crônica e geralmente lenta. A pessoa pode evoluir em 10, 15, 20, 30 anos, ainda mais agora, com tratamento efetivo que se tem atualmente para esse tipo de doença. Agora, não é uma doença só motora. Tem alguns sinais que não são motores. Tipo? Por exemplo, dificuldade em percepção de cheiro. Muda o olfato? Pode. O olfato pode ficar um pouco reduzido. Isso, às vezes, acontece até antes da doença. Antes do diagnóstico? Pode o intestino ficar um pouquinho mais preso, porque também existem neurônios relacionados ao funcionamento intestinal, oscilação de pressão. A pessoa pode ter distúrbio de sono, sono mais agitado, tendência a quadros mais depressivos. Então, na verdade, é por isso que a gente fala que é uma síndrome. Existem dezenas de sintomas e cada paciente é de um jeito. Então, por isso que nem sempre o paciente vai precocemente ao médico
para relatar isso tudo, porque é difícil a pessoa ligar, o meu intestino tem a ver com Parkinson. Por isso, quando vai no médico, tem que levar... a ver com Parkinson. Por isso que, essa informação é importante, para a pessoa chegar no médico com todos os sintomas, chegar lá com uma descrição do que incomoda ela. Então, Parkinson não é só tremor. Tem várias causas de tremor que não é o Parkinson, inclusive a mais comum nem é Parkinson, a mais comum é o tremor essencial, o tremor relacionado à ansiedade, o tremor o tremor genético, aquele que a pessoa estica o braço e treme e não tem mais nada. Parkinson é uma causa. E tem pessoas com Parkinson que também não tremem. Então, pensar que o tremor é uma árvore e o Parkinson é uma floresta. Tem toda uma vegetação, um contexto, por isso que a gente fala em síndrome. Tá. Vamos mais um? Mito Bora. ou verdade? A doença de Parkinson é diferente da doença de Alzheimer. Verdade absoluta. O pessoal confunde, fala, não, o Parkinson é o irmão do Alzheimer, é o primo do Alzheimer. Nada a ver, né? Não. O que eles têm de semelhante é que o risco aumenta com o passar dos anos, tudo bem, e são doenças neurodegenerativas. Mas o Alzheimer, que foi, aliás, o tema da nossa última apresentação é uma doença de predomínio cognitivo, intelectual. O Parkinson, não. O Parkinson, o paciente se mantém cognitivamente bem preservado, é uma doença motora. Às vezes você olha alguém com Parkinson, ele parece, às vezes, até pela idade ou pelo sintoma, um pouco mais frágil, mas mentalmente ele está normal. Tem muitos pacientes com Parkinson que trabalham, tem um Aquele rendimento... ator do Paulo De Volta para o Futuro... Não, De Volta para o Futuro. O Michael J. Fox. Isso. E ele foi diagnosticado precocemente também, em torno né? de 30 anos de idade, Então. depois virou produtor, premiado. É um dos grandes exemplos de que a doença, ela traz um substrato, uma dificuldade motora, né? Às vezes até parece que a pessoa está até mais depressiva do que está só pela apatia, ou que está mais nervosa do que está pela apatia, né? Pela Feição, apatia, né? Pela feição, e não está. Agora, a parte mental, ela continua equilibrada. Alguns pacientes, depois de muitos anos, podem ter alguma dificuldade cognitiva, mas não é a regra, é uma exceção. Então, nada a ver com Alzheimer. É uma doença que acomete outra área do cérebro, que não a do Alzheimer, e com outros sintomas bem diferentes da doença de Alzheimer. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos lá, Kátia. Não existe tratamento para a doença de Parkinson. Mito, né? Puxa, Muita grande, gente fala, nossa, doença degenerativa, não tem o que fazer. Mentira. A doença de Parkinson ela não tem tratamento curativo. Então a gente não tem cura, mas a gente tem tratamento sintomático. Então melhora os sintomas, a resposta do paciente, da maioria dos pacientes, é excelente ao medicamento. Então o paciente pode ter vida praticamente normal, bem medicadinho. Tanto os sintomas motores como não motores. Fora o medicamento, existe terapia ocupacional, psicoterapia para aqueles casos que demandarem esse tipo de acometimento. E também questão da fisioterapia. Então o tratamento ele existe, inclusive o SUS ele paga a maioria dos remédios. Todo ano a gente tem medicamentos novos, a ciência avança a passos relativamente largos, a despeito de a gente sempre ter ansiedade de aguardar uma cura. Então isso é um mito, né? Vamos ver mais uma? Bora. Próximo. Existem medicamentos que podem induzir uma síndrome parecida com Parkinson. Tem que tomar cuidado, isso acontece. Existe um parkinsonismo medicamentoso. A pessoa toma alguns remédios e vai ficando com alteração dos movimentos que lembram a doença de Parkinson. Só que geralmente é uma coisa um pouco mais bilateral. 3 classes de remédios são importantes. Remédios para tontura, e aí é importante fazer essa alerta porque muita gente toma remédio para labirintite de forma sem prescrição e sem acompanhamento. Nem sabe se tem labirintite mesmo. Principalmente pessoas acima de 60 anos, alguns remédios para tontura podem deixar a pessoa rígida, né, lenta e lembrar um parkinsonismo. Remédios para náusea e para estômago e remédios para alucinações, para psicoses. Esses remédios podem induzir. Então, uma das primeiras perguntas que o médico vai fazer é: o que você está tomando de remédio? E aí tem que levar tudo anotadinho para não esquecer. E às vezes esqueceu a receita ou aquele remédio que você toma por conta própria e acha que não é remédio. Né? Então, esse relato é importante, isso é verdade. Vamos ver mais um? Bora. Agora é a pergunta? Então, peraí que eu já volto e a gente já faz as perguntas. Vai lá. Que o doutor Vitor está aqui esperando a gente. Isso como vai? mesmo. Tudo Boa bem? tarde, Seja bem-vindo. Kátia, muito obrigado. Boa tarde a todos. Em saúde é falar em saúde bucal, porque aquela história que saúde começa pela boca é extremamente real, né? É exatamente isso, né? E por isso que hoje eu estou aqui para dar um recado muito especial. Quero falar especialmente com você. Você que, infelizmente, como milhões e milhões de brasileiros, foi vítima de um passado triste da nossa odontologia, muitas vezes por falta de opção, levados pelos pais, perdeu seus dentes, vem há tantos anos sofrendo com aquela dentadura, com aquela ponte móvel. Nós sabemos o quanto é difícil. Por isso, Kátia, preparamos um dia muito especial, batalhamos muito
estamos autorizados pela nossa indústria, pela nossa fábrica de implantes, para realizar amanhã, dia 12 de março, anota aí, o dia do implante dentário. O que isso significa? Significa que amanhã você vai realizar o seu sonho. Amanhã nós temos um compromisso com a sua saúde bucal. Amanhã você vai voltar a dar aquele lindo sorriso que você tanto merece. Para participar, você precisa apenas correr agora para o telefone, ligar no 4858-1300. Eu vou repetir, anote por favor, 4858-1300 e garantir já a sua oportunidade. Mas, Kátia, como é apenas amanhã... Tem que ligar para garantir, tem que ligar, viu? são vagas limitadas, então não perca tempo. Se você busca por uma oportunidade, está aí, a oportunidade que você tanto procurava. Muitas das vezes você passou por várias clínicas, por várias avaliações, não pôde realizar por qualquer motivo. Eu posso te dizer, amanhã todas as pessoas que estiverem conosco faremos o possível e o impossível para que você possa definitivamente dar adeus àquela dentadura e realizar o que existe de melhor. Então está esperando o quê? Corre para o telefone agora, 4858-1300 e realize o seu sonho. Esteja conosco amanhã, nesse dia de festa, nesse dia de muita alegria, né? Kátia. Bom lembrar, gente, que essa oportunidade que a Oral Sim traz pra gente é ainda recheada de ótimas notícias, ótimas novidades. A gente não pode ficar falando aqui em detalhes, mas marque dessa vez você realize seu sonho, que é uma necessidade, mas que muitas vezes, para muita gente, né, doutor Victor, parece que é distante e está bem mais próximo de você do que você imagina. Na Oral Sim você pode, aquilo que eu falo, né? A maior expressão, o maior símbolo da felicidade, Kátia, é dado através de um sorriso. Então está esperando que sorriso, né? Ilumina, contagia, basta você ligar, gente, 4858-1300. 4858-1300, já garanta a sua oportunidade e vá amanhã lá para Oral Sim. Obrigada, viu? Obrigado, Bom Kátia, trabalho para vocês, uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Obrigado. Viu? Voltando com o doutor Leandro Teles, a Ana Cristina mandou uma dúvida. Atividades físicas são importantes para a melhora dos sintomas do portador da doença? Sem dúvida. Por ser uma doença de predomínio motor, onde a pessoa vai ficando um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais imóvel, é fundamental trabalhar a parte muscular. Para aqueles casos mais leves, né, iniciais, até educador físico, academia, atividades aeróbicas. Para quadros um pouco mais intensos, o trabalho da fisioterapia, principalmente a fisioterapia neurológica, aquela que é especializada na avaliação de pacientes com Parkinson, pode ser absolutamente fundamental para manter essa pessoa viável e bem durante toda a sua existência. Vamos ver mais uma dúvida? Bora. Próxima, Letícia. A doença de Parkinson pode comprometer a capacidade intelectual ou apenas sintomas físicos? Geralmente não compromete, né? Então a maioria dos pacientes com Parkinson são intelectualmente normais. Existe um subgrupo pequeno, após 10, 15, 20 anos de doença, que pode ter algumas manifestações, como esquecimento e tal. Então isso não é uma regra, acontece em alguns casos. De modo geral, a maioria dos pacientes tem sintomas motores e dos não motores, o mais comum não é o declínio intelectual. Então não julgar às vezes o paciente por conta de um preconceito seu ou de uma expectativa porque o paciente está lento, né? Ou porque o paciente aparenta ter uma idade avançada. Qualquer pessoa tem dia que está mais lento ou tem fase que está um pouco mais esquecido. Quer dizer, às vezes as pessoas são taxadas, né? Exatamente, por preconceito e desinformação. Por isso que a gente tem pessoas trabalhando, você lembrou do Michael J. Fox, tem o outro autor que eu até lembrei, o Paulo José, também da Rede Globo, que está atuando, está super bem. É lógico que a doença ela impõe algumas adaptações, às vezes o paciente demanda algumas ferramentas, mas é possível sim levar uma vida produtiva após o diagnóstico. Vamos ver mais um? É verdade que o Parkinson está ligado ao emocional? Pergunta Elizabeth. Tudo está ligado ao emocional. Não existe nada, o ser humano ele é indivisível, né? Agora, o emocional não causa o Parkinson. O Parkinson é uma doença que tem determinantes genéticos e alguns ambientais que ainda são desconhecidos. Mas ninguém fica com Parkinson por questão emocional, nem por fraqueza. Agora, o emocional impacta no Parkinson. Quando o paciente com Parkinson está sob tensão, ele está sendo olhado ou está sendo pressionado, ele pode ficar um pouco mais trêmulo, um pouco mais rígido. Todo mundo fica alterado quando a emoção está aflorada. O paciente com Parkinson, isso é mais evidente, né? Então, o emocional, ele impacta no Parkinson, sim. E quem tem Parkinson tem uma tendência maior a ter fenômenos de ansiedade, de depressão. Por isso é importante sempre ver esse aspecto. Porque você melhorando o emocional, às vezes depois daquele choque inicial, do diagnóstico, o emocional melhora e a doença melhora junto com o emocional. Foi o que você disse, a gente é um corpo só, né? É indivisível, por isso eu sempre falo, tá ligado. Tá ligado. Porque é o mesmo cérebro, é a mesma pessoa. Agora, você falou de hereditariedade, de genética.
genética. Quem tem casos de Parkinson na família tem uma tendência maior a ter ligeiramente maior. Ligeiramente? Então, se você tiver um familiar acometido, a sua tendência é ligeiramente maior. Se tiver vários, isso aumenta um pouquinho a chance, né? Agora, muitos pacientes têm Parkinson sem nenhum familiar acometido, mostrando que não é uma determinação genética. Existem alguns Parkinsons que são bem genéticos, que a gente fala é um gene determinante. Às vezes, pessoas até super novas, às vezes. Agora, a maioria não. A maioria, o impacto genético gira em torno de 30%, 40%. Ou seja, a pessoa herda não o gene do Parkinson, mas uma predisposição. E ninguém sabe que dá um start? Ninguém sabe o start. A gente sabe que o envelhecimento, a partir dos 50 anos, o risco é maior, mas tem casos abaixo dessa idade. Então, até 15%, 10% acontece abaixo de 40 anos. É bem novo. Né? E mesmo quando a gente fala 50 anos, hoje em dia, 50 anos é totalmente novo, né? Então, é diferente do Alzheimer, que aumenta depois dos 65. No caso do Parkinson, os sintomas começam entre 50 e 65, podendo, inclusive, começar antes. Antes, né? Obrigada pela pergunta, viu, Elizabeth? Vamos ver mais uma. Lourdes, a doença de Parkinson pode surgir por causa do uso excessivo de medicamentos durante a vida? Como a gente falou, não a doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson não é causada pelo remédio, mas alguns remédios podem induzir algo parecido com a doença de Parkinson. Que não é o Parkinson. Rigidez, lentificação. Por isso, no primeiro diagnóstico, o médico vai olhar e falar assim, nossa, será que é Parkinson mesmo, doença de Parkinson? Ou será que é alguma outra coisa? Ele vai questionar sobre hábitos, sobre exposição a pesticidas, sobre medicamentos. Se for paciente muito jovem, a investigação vai incluir doença de Wilson, ressonância. Agora, o uso de alguns medicamentos pode algo parecido, mas nunca induzir uma doença de Parkinson do tipo clássico neurodegenerativo. A gente tem aqui a Daniele Lancer, vamos lá conversar com ela, doutor, vamos? Olha, que ela é cientista e portadora da doença, seja bem-vinda, viu? Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Senta lá, doutor. Você foi diagnosticada muito cedo, né? Foi com 36 anos. 36 anos. Você tem algum caso na família de Parkinson, não? Não. E você foi ao médico tendo alguns sintomas ou não? Eu comecei a sentir o primeiro sintoma motor aos 30 anos. 30 anos? 30. Novíssima, né? Isso. Na mesma idade do Michael J. Fox, que ele foi diagnosticado, né? Foi. Foi logo após uma cirurgia de apendicite e no período de recuperação eu comecei a sentir um leve tremor na mão esquerda. Você falou, deve ser anestesia, né? Foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, eu tô debilitada, pode ter sido talvez alguma sequela da anestesia. Cheguei a conversar com uma colega de trabalho que é médica anestesista e ela falou, Dani, eu desconheço isso, mas eu com um trabalho, rotina estressante, fazendo doutorado na época, eu acabei deixando, aí tomou o braço esquerdo, depois pegou a mão direita e foi. Mas hoje em dia ainda é assimétrico em relação a potência, né? É muito mais forte no lado esquerdo do que no lado direito. Isso já faz quanto tempo? Isso faz 10 anos. 10 anos. 10 anos que eu comecei a sentir os sintomas motores. E aí foi passando o tempo, eu comecei a piorar, ter muita rigidez, lentidão. E comecei a procurar os médicos. Aí uma batelada de exames e fazendo exame, não descobria o que era, todos os exames normais. Fui trocando de neurologista, né? E aí depois no 6º ano eu já estava num desespero, porque eu estava totalmente 6 anos sem diagnóstico? 6 anos sem diagnóstico. Eu já estava tomada pelos sintomas, então a apatia facial era muito evidente, a minha fala estava muito complicada, as pessoas não me ouviam, rigidez, lentidão, então eu comecei a me esconder, depressão, né, por causa dessa sensação até pelo não diagnóstico, né? Não só o não diagnóstico, mas perceber que eu estava perdendo a minha capacidade motora, né? E aí eu comecei a sentir a vergonha, né, de estar desse jeito, e aí até que veio o diagnóstico, mas mesmo assim o médico, mesmo eu estando tomada pelos sintomas, ele ainda quis fazer o exame para excluir doença de Wilson, e aí ele falou, você faz os exames e se der negativos, ele me deu uma receita de um medicamento, né, clássico para Parkinson, e para o tratamento de Parkinson. Aí eu olhei, vi o que era e eu falei, não, aí o resultado foi negativo, eu falei, não pode ser. Né? Eu falei, não... Eu sou tão jovem, né? Pois é, aí eu sabia do caso do Michael J. Fox, mas assim, eu falei, num raio não vai cair na minha cabeça. E aí eu deixei de lado, e aí comecei a procurar outros médicos, e aí até que veio o diagnóstico que era Parkinson mesmo. Exatamente. Você falou que lá atrás
há 6 anos atrás, mais até, né? No início? Não, de quando você começou a sentir que você... 10 anos atrás. 10 anos atrás, que você não conseguia mais falar direito, ter uma boa dicção, se movimentar. Isso foi há 4 anos atrás, na época do diagnóstico. Que você sentia essa grande dificuldade. Mas aí lá a prova, né, doutor, que o tratamento correto, olhando, a gente não diz nada. Pois é, não bem dizer, assim mesmo. E tem que ser assim, porque muitas vezes a gente tem aquela... E o preconceito é a pior coisa em tudo, mas em relação a doenças mais ainda. A gente tem aquela imagem negativa, que é aquela imagem de limitação, de pessoa que não vai seguir com a vida. Eu acho que muitas pessoas fogem do diagnóstico por isso também, né, Exatamente. Leandro? Às vezes há uma negação. O caso dela é atípico pela idade. O Parkinson é um pouquinho mais comum em homens, né? 3 homens para cada 2 mulheres, mas acontece em homem e mulher. Ela é um exemplo de atipia pela idade. Agora, o quadro dela é clássico. Ela teve o quadro motor assimétrico, tremor um pouquinho, rigidez progressiva, lentificação de movimentos. E, infelizmente, ela também foi clássica nessa questão do atraso diagnóstico. Porque, por ser atípico, às vezes, até o médico tem dificuldade. Então, é uma doença de diagnóstico que não é complicado. Não nasce no exame, nasce do exame físico, clínico. A gente tem dezenas de... E, às vezes, falta um pouco de treinamento e até do desconfiômetro para formas não tão típicas da doença. 6 anos é um tempo demasiado. Exato. Porque a doença, quando ela está plenamente instalada, o diagnóstico é fácil. Às vezes até minha secretária, quando entra no paciente, fala, acho que o paciente tem doença de Parkinson. Mas quando está lá no início... Mas no começo, né? O médico tem que ter treinamento, para ver se aquela rigidez é normal ou não, se aquilo é ortopédico ou não. Às vezes o paciente recebe diagnóstico de depressão, de problema de tendinite, às vezes acha que o problema é psicológico. Agora, para um neurologista treinado, habituado com aquilo, às vezes ele chega e já fala 20, 30 sinais clássicos de doença de Parkinson. Faz o exame físico clássico, né? E aí eu acho que o diagnóstico, não sei se a pessoa pensa, mas o diagnóstico leva o paciente um pouco para baixo, mas logo depois eu acho que existe uma força propulsora, né? Porque a vida tem que continuar, né? Tem muita gente depois do diagnóstico, comecei a procurar informações na internet, procurar pessoas que tivessem a mesma idade. Porque eu falei, além de mim, eu só conheci o Michael J. Fox, que estava nos Estados Unidos. Mas tem muita gente. E aí, em redes sociais, eu encontrei, a primeira pessoa foi a Sandra Chagas, lá de Mossoró. E aí a gente começou a ter contato, e isso foi muito importante. Contato com pessoas que você não se sente sozinho, né? A troca de experiências, exatamente, né? As vivências, as experiências são muito parecidas, apesar dos sintomas, cada um tem o seu... típicos, né, os seus sintomas clássicos, assim, características de cada um, mas as experiências são bem parecidas. E aí a gente foi encontrando em rede social também outras pessoas e são muitas pessoas jovens com Parkinson. E aí você tem o projeto Vibrar Parkinson. Vibrar Parkinson. Isso, eu criei esse projeto, idealizei, pensando na minha dificuldade, né? Eu falei assim, eu queria tanto ter recebido o diagnóstico antes para poder impedir o avanço da doença, que ela avançou nesse período de 6 anos, ter tido informações adequadas, porque a rede social, internet, essas coisas, você encontra de tudo, né? Tanto informações úteis como erradas. E aí tinha muita coisa espalhada, e aí eu falei, vou criar um site, um blog, e aí assim foi. Mas no início eu tinha ainda muito receio, vergonha de me sentir constrangida, sofrer preconceito. E aí, com o tempo, eu fui superando isso, e o projeto foi o que me resgatou, porque eu estava numa depressão muito profunda. Eu acho que essa troca é extremamente importante, até para fortalecimento mesmo. Exato. Aquilo que você disse, eu não estou sozinha. Tem muita gente passando por isso. Então, ok, vamos trocar nossas experiências, vamos sair dessa sozinha. Dessa dificuldade de compreender a doença e de ter novos focos e novas metas pessoais. A gente tem que mantê-las, né? Exato. Assim, a gente faz algumas adaptações na nossa história, no nosso sonho, mas a vida tem que continuar. Mas você concorda que todo mundo faz adaptação? Que quando a gente tem um diagnóstico assim... É muito crítico. Aí não é escolha, é necessidade. É necessidade. Ou você se entrega ou você segue. E como a gente não quer se entregar? Eu resolvi seguir. Mas, assim, eu conheço alguns pacientes que ainda têm essa dificuldade de lidar. Eu não digo aceitar, porque eu falo exatamente isso, adaptação. Quando você se adapta. Porque como a doença é progressiva, então, com o tempo, você tem que sempre ir adaptando a sua nova condição. Né? Então, eu falo adaptação mesmo. É uma constante adaptação. Né? Porque tem a fase do luto, da negação... E aí depois, alguns demoram mais no luto, outros na negação, na revolta. E eu consegui, em 2 anos e meio, começar a
superar isso. Que bom. E você serve de um grande exemplo para muita gente que está assistindo a gente. Obrigada. E enquanto a gente conversava, a gente foi vendo algumas fotos de artistas também que ajudam na divulgação desse projeto, que eu acho que é extremamente importante, porque muita gente recebe o diagnóstico, não faz ideia que tem como, a partir de grupos, você também compreender mais a diferença dos outros, dos sintomas, e principalmente como a gente pode melhorar, mas, gente, sem abrir mão sempre do trabalho dos médicos, que é um trabalho multidisciplinar, de psicólogos, não só o neurologista, né, doutor Leandro? Sem dúvida. É uma cadeia que passa pelo paciente, passa pela sua família, Sim, passa pela todos. sociedade e passa, sem dúvida, da parte médica, da fisioterapia, da TO. É uma equipe multidisciplinar. Bonita a história, né? Bonita história. Eu conheci ela hoje, agora nos bastidores. tá me falando. E é impressionante. Quem olha, ela tem 10 anos de início dos sintomas. E Não parece. como ela está ótima. Lógico que ela está medicada, está bem medicada, mas ela tem uma vida absolutamente produtiva. E Eu tento sempre me manter ativa. Eu tenho as dificuldades, a minha maior limitação é a marcha. Então, para andar, quando eu estou sem efeito de remédio, eu tenho muita rigidez e manco, né? Começo a mancar. Mas eu tento superar. Lógico que eu ainda tenho os meus receios em público. Já passei por várias situações constrangedoras em lugares públicos, supermercado, shopping, aeroporto. Né? Então, a questão do projeto também é essa campanha de conscientização, né? Porque a partir do momento que as pessoas sabem e entendem o que é a doença, fica mais fácil de lidar. Então, muitas pessoas me olham e ficam assim, tipo, o que ela tem, né? Ela tá estranha, porque eu não tenho muito tremor. Certo, não tem nenhum. Então, Olhando assim, não tem nenhum. Ai. Eu tô um pouquinho por causa do... Você tá nervosa, né? Outra coisa mas... que você tá na TV. Eu tô na TV. Mas hoje você até superou isso, vou te dizer, porque você tá falando pra muita gente. E você tá ótima. Então, olha, mais um pontinho pra você, que você superou mais essa etapa. Obrigada. Eu acho que tem que ser assim, conquista a conquista mesmo, né? Vou passar pra vocês os contatos do projeto da Daniele Lanzer, que é o www.vibrarcomparkinson.com, no Instagram, @vibrarcomparkinson, e também no Facebook, Vibrar com Parkinson, e lá tem informações desse grupo. Dr. Leandro Teles, é só acessar o Facebook, facebook.com/ Neurologista Leandro Teles. Isso. O site www.leandroteles.com.br ou no Insta, Neuro Leandro Teles. Lá tem informações também. Posso só dar? Pode, claro. Em abril, a gente vai realizar um ciclo de palestras lá em Goiânia, voltado para pacientes, familiares, cuidadores. A gente está com uma programação bem interessante, com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, nutricionista, todo esse informações, né, para manter ou melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Acontece em abril? Dia 2 de abril em Goiânia. 2 de abril em Goiânia. E Que, informações aliás, é um mês de conscientização. Isso, exatamente. Abril todo, vai ter várias campanhas esse ano. Realmente essa informação vai chegar ao público. Informação nunca é demais, mas a informação correta. Então, para você saber direitinho, lá, você de Goiânia, no dia 2 de abril, entra no site vibrarcomparkinson.com, que você tem as informações lá. Amei te conhecer, viu? Obrigada. Parabéns, sinta-se vitoriosa, viu? Obrigada. Doutor Leandro, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada sempre. Parabéns. Obrigada. Gente, a gente não pode, tem que se informar direitinho. A internet é fantástica, mas não dá pra gente acreditar em tudo. Pergunte sempre ao médico.